16ª aula. Em nossa última aula, houve a experiência de um aluno que viu flutuar a pessoa, por ele mergulhada no seu estado de paz, e após a aula, outros tiveram a mesma sensação. Atendendo a pedidos, quero hoje explicar-lhes o motivo. Como já disse, há realmente uma tendência de a pessoa flutuar, devido ao fato desta ser, nada mais nada menos, que a segunda pessoa do indivíduo em questão. Explico. Este meu corpo aqui é físico. Para que este corpo seja saudável, e viva como expressão de vida material é preciso que haja uma contraparte, ou seja, um corpo psíquico. Sabemos que existem duas polaridades, que tudo na vida existe em razão dessas polaridades. Isto é matéria preliminar, já apresentada em Fonte da Vida, e martelada continuamente neste curso. A polaridade negativa é densa, morna, própria do planeta Terra, porque ela é a Terra. A sutil, a polaridade positiva, é a energia irradiada pelo Sol. A vida existe manifestada em razão da fusão destes polos. Ora, o corpo físico, denso, que possui todas as propriedades do planeta, ou seja, as proteínas, vitaminas, sais minerais, enfim, tudo, na expressão da forma, na expressão molecular, é o lado da energia negativa, pois, tudo no nosso corpo físico. Isso seria provado num laboratório, corresponde ao conteúdo da massa planetária. Isto também é matéria preliminar. Visto que são duas polaridades, qual será o outro lado, como expressão de energia positiva? Logicamente deverá existir. Então, temos de admitir que haja um corpo subjetivo, queiram ou não. Ou alma, como dizem os católicos. Ou espírito, como dizem os espíritas. Mas o fato é que existe. Ao encerrar esta aula de hoje vou demonstrar-lhes este corpo subjetivo, ou corpo psíquico. Quando vocês colocaram alguém naquele estado de paz, de sublimação, naquele estado onde tudo é o agora absoluto, o eterno agora de nossa existência, vocês notaram que o corpo daquela pessoa apresentava uma tendência à flutuação. Era exatamente o corpo psíquico que flutuava. O corpo sutil. Ora, vocês sabem que todo tipo de desarranjo orgânico tem origem no corpo psíquico. A sede de nossas reações e emoções começa neste corpo, pois pela sua sutileza, está sujeito a toda sorte de engates, muito mais que no corpo denso. Seu reflexo se exterioriza no corpo físico. Qualquer tipo de desarranjo, orgânico ou emocional, como por exemplo, estados densos, estados de angústia, é lá que todos esses dolorosos transes encontram sua origem. Posto isto, quando colocamos alguém naquele mundo de paz, naquele agora de nossa existência, com nossa mente paralisada, criamos alquimicamente para esta pessoa um estado de vigor, de paz, de saúde, notamos nela essa tendência à flutuação, acrescida de uma aparência de saúde. Sentimos, e esta pessoa está sentindo. Não estamos sugestionando, pois se trata de uma criação alquímica. Alguma dúvida? E quando não flutua? Em regra, sempre flutua, pelo menos 80%. Quando vocês notarem que não flutua, é porque está havendo uma reação por parte da pessoa. Esta reação pode ser causada por vocês, ou por se encontrar este ser em estado de angústia profunda, não quero chamar de alienação mental, não. Pois para mim esta nomenclatura não funciona. São estados de depressão muito acentuados. Mas se repetirmos seguidas vezes essa nossa forma de tratamento, vamos vencendo aquelas condições. Como se explica? Se desejo o bem para aquela pessoa, quem primeiro recebe é o seu lado psíquico, pela sua sutileza. Como as ondas que partem de minha mente são sutis, a pessoa se identifica perfeitamente com o estado sutil que apresentamos, que possuímos, que é o corpo psíquico. É uma questão natural. É simples de se entender. Os reflexos mais tarde é que se manifestam, se exteriorizam no corpo denso, no corpo físico. Entenderam? Ouçam. Estou falando aqui do bem que se faz com esse método, porque não entendo a vida sem que o bem seja praticado. Contudo, vocês hão de compreender que há aqueles aspectos da vida que constroem e não constroem. Por isso, não se surpreendam, quando forem atingidos por ondas de pensamentos que não constroem, oriundas de pessoas de estado mental precário,
que sem saber o mal que fazem, projetam sobre vocês ondas de inveja, vingança, de ódio, conforme já lhes expliquei nas aulas preliminares. Estas ondas apresentam distorções, mas elas são sutis. Sendo, contudo inarmônicas, criam no seu choque, estado depressivos. Sendo sutis elas atingem o estado psíquico, que pelo seu estado sutil, é logo impressionado. Entenderam bem? Para evitar sermos atingidos, ensinei-lhes a barragem magnética. Mais tarde lhes ensinarei outras defesas, de maior efetividade, para casos mais urgentes e graves. Com a barragem, essas ondas ficam circulando em torno de nosso campo, mas não o perfuram. No máximo, podem elas nos causar uma certa sensação de falta de ar, uma depressão ligeira. Mas não penetram naquela barragem existente à nossa volta, nosso campo magnético, ou seja, campo de força ou aura. Quando, porém, elas são construtivas, como neste nosso exercício, onde estamos criando condições de saúde, de vigor dentro de estados de paz, de beleza, de grandeza, de amor, o corpo subjetivo evidentemente é beneficiado, já que foi atingido por uma influência, em situação construtiva, onde participa a bondade divina por intermédio de nosso gesto fraternal. Então, este corpo subjetivo flutua de prazer. É o primeiro a receber, é o primeiro a captar, e passa a transmitir esse estado ideal para o corpo físico doentio, tenso, angustiado. Esta pessoa se recompõe, e vai se recuperando totalmente. Perceberam como é o processo? Compreenderam como se justifica esse entrosamento de energia? Bom, voltemos àquela velha aula, onde o raciocínio funcionava como um mordomo, um criado. Este mordomo usava e abusava. Fazia de tudo, tripudiava, criava imagens distorcidas, causadas por preocupações que ele próprio insuflava. E nós fomos engolindo. Julgávamos que éramos nós mesmos que estávamos pensando. Lembram-se desta aula? Pois bem. Coloquem-se agora na posição daquele criado. Não somos nós que pensamos, mas outra pessoa. Vou explicar. Vocês merecem uma satisfação porque entrei de súbito nesse exercício. Ouçam. Nós somos propensos a ver, a esmiuçar o bem e o mal nas outras pessoas. Infelizmente, em nós, nada descobrimos, pois tendemos a apenas divisar os defeitos alheios, embora estes, por sua vez, vejam também os nossos. Nós apreciamos muito mais a conduta dos outros que a nossa. Mal sabemos nós, que vemos nos outros nossas próprias fraquezas. Não dizem que o mau julgador julga os outros por si? Voltando ao exercício, quero que se ponham apenas como espectadores. Admitam que quem está pensando não são vocês. É a outra pessoa, este mordomo que está conosco, a quem chamamos raciocínio. Mas o raciocínio é uma pessoa, e nós, outra. Vamos observar tudo o que ele pensa. Por que ele pensa? Em que reside o interesse deste mordomo, ao pensar numa coisa, ao pensar noutra, e noutra? Ficamos a observar seu comportamento, sabendo que quem pensa é ele, apenas estamos observando. Vamos aqui verificar o que vão sentir na mente. Vou lhes dar 4 minutos. Não entendi direito o exercício. Quem pensa não sou eu, e sim o raciocínio, a quem considero outra pessoa, um criado atento às minhas ordens. Não há nada entre mim e ele. Ele é quem pensa, apenas observo. Os pensamentos não partem de mim, partem dele, não tenho nada com o que ele pensa, nem com a forma como ele pensa, e se estou testemunhando tudo, é somente por estar perto dele. Compreendeu agora? Atentem bem para o que vão sentir na mente, apreciando esse moço a pensar. Pausa. 4 minutos. O senhor, o que sentiu? Minha mente paralisou. E o senhor? O seguinte. Primeiro, esqueci-me completamente dos problemas. Segundo, senti-me um tanto superior aos problemas. E a senhora? Exatamente a mesma sensação. A senhora? Também.
Estão agora vendo que são estes vícios do pensamento, estão vendo aquilo a que se dá erroneamente valor, quando o que vale somos nós. Nós, aquela centelha divina. Nós, aquele mundo de paz e tranquilidade, e não aquela coisa transitória. A senhora, que sentiu? O mordomo estava pensando tanto. Tanta coisa boba. Tanta coisa boba que a senhora sentiu, até pena. E a senhora? Ele só estava pensando, e eu observando. Acho que ele estava até me gozando. E estava mesmo. O senhor Deu-me a impressão de crianças fazendo diabruras, pensando bobagens. sentiu o quanto somos infantis. Quanta ninharia passa por nossa cabeça. E o senhor? Senti tudo como sendo produto de nossa mente aflita e medrosa. Fui espectador de elementos perturbadores. E a senhora? Deu-me a impressão de estar em mim um ser superior, de alta magnitude, cheio de poder, com um trabalho a cumprir, a quem foi confiado um criado para servir e auxiliar nessa missão. E este grande ser, esquecido de seu poder, de suas responsabilidades, dominado pelo medo, pela inércia, envolvido pela confusão do meio ambiente, deixou o criado se encarregar de tudo, das iniciativas, das providências, dos julgamentos, das situações, e o criado cresceu, ficou impossível, mais importante que o patrão. O criado, limitado por seus vícios, sua ignorância e sua incapacidade, parecia macaco em casa de louco. Felizmente, a tempo, o senhor foi salvo. Mas agora perceberam, não é? Vão começar a recuperar o terreno perdido, vencer a fraqueza, e colocar o criado no seu lugar. Direitinho no seu lugar. Pratiquem primeiro. Vejam os resultados. Porque não quero que vocês aceitem nada sem provas. Então, muitas vezes, quem pensa não sou eu. Certo. Lembram-se dos estudos que fizeram sobre a origem dos pensamentos? Pensamentos próprios, de terceiros, vagos, e seu percentual respectivo? Lembram-se, quando disse o que julgam pensar, nada mais é que uma operação analítica baseada em dados fornecidos pela memória. E que essa era a tarefa do raciocínio. Ora, nossa escola é, como sabem, realista. Quando lhes disse, nas aulas preliminares: eu sou eu, meus pensamentos, não. Estavam dizendo que éramos joguetes dos pensamentos. Se considerar pensar uma propriedade analítica, esta elabora com dados, muitas vezes falsos, baseados em conceitos falsos. Mas quem pensa, não sou eu, é outra pessoa. É uma faculdade do raciocínio. Então pego o raciocínio, coloco no lugar de um criado, que convive comigo, que está a meu serviço, e quem pensa é ele. É ele. Não sou eu. Então, aí com este exercício, passo a ver quanta tolice, quanta insensatez este indivíduo pensa. Quanto tempo perde. E me distraio com as insônias desse infeliz, com seus problemas primários, preocupações sem sentido, porque tenho o pendor de vigiar os defeitos, e as faltas dos outros, o que me faz perder, meu tempo, e a minha saúde. Entenderam como vamos apreciando a mecânica da mente, e então compreendendo a grandeza que reside em nós? Por que a análise feita pelo nosso raciocínio é baseada em conceitos falsos? Porque são deduções que se fazem sobre percepções falsas, formando, por conseguinte, concepções falsas. Estou certo, professor? Certo. O ideal é não formarmos nenhum conceito de coisa alguma, sobretudo de ninguém, o que requer muita sabedoria, e consequentemente, muita humildade. Para obtermos percepções reais, acertadas, temos de nos colocar à parte desta pessoa. Aí, sim, enxergamos melhor. Repito que, por hábito, observamos somente o procedimento e os atos dos outros. E encontramos refletidos neles nossos próprios vícios, ou nossas próprias virtudes. Não se vê o que não se possui. Para finalizar, um último exercício. Pegamos este moço, vamos mandá-lo pensar naquele ser que desejamos ajudar, vamos ordenar-lhe que pense nele como um ser saudável, cheio de vigor. Feito isso, entramos num mundo de paz e de sublimação onde não existe ruído, som, dúvida nem indecisão, onde tudo é tranquilidade.
Então, mandamos que ele coloque este ser, alegre, saudável, feliz, lá, mergulhado neste mundo. Ordenemos tudo. Daqui, ficamos olhando. Ele vai ser o executor. Vou lhes dar 5 minutos para o exercício. Notem como aquele corpo vai flutuar. Não participem. Sejam espectadores e ordenem. Observem como vai se comportar a pessoa que será beneficiada. Pausa. 3 minutos. O senhor, que sentiu agora, ao ordenar ao moço malcriado, o raciocínio, para colocar a pessoa naquele mundo de paz? Desta vez, com muita intensidade, senti a pessoa alegre, feliz, como que aliviada. Viu o corpo flutuar? O tempo todo. E o senhor, que sentiu? Não deu tempo de formar imagem. Tive dificuldade. Mas já entendeu o exercício da semana? Sim. E a senhora? A pessoa flutuou e muito. O senhor, que sentiu? Senti quando entrei no mundo da paz, a pessoa como que mergulhada em ondas muito sutis. Não sei bem se eram de água ou de força magnética. O senhor? Um quadro muito mais ativo. A senhora? Senti dificuldade em colocar a pessoa. Não sei o porquê. Apenas pelo seguinte, antes éramos nós que colocávamos, agora, ordenamos aquele extravagante rapaz, que vive pensando. Agora, estamos disciplinando o rapaz, para ser executor de uma ordem. Daí, essa dificuldade aparente. Treinem de uma maneira e de outra. Treinem, vocês fazendo, e treinem mandando o outro fazer. Sendo uma outra pessoa, tornar-se muito mais fácil porque, em regra, nós gostamos mais de mandar do que executar. Normalmente tem de ser assim, temos de mandar, e a função desse rapaz é a de obedecer. E a senhora, que sentiu dessa vez? Pelo fato, justamente, de gostar mais de mandar, senti mais facilidade em atingir a pessoa. Na mente, que é que sentiu? Senti mais força, mais segurança. E a senhora? Foi muito mais fácil desta maneira. E a senhora? O raciocínio teimava em não deixar a pessoa aparecer, afastava-a, e punha outras imagens. Eu insistia. Correto. Sem participar. Ordenando-lhe. Sim. Ordenando que ele colocasse ali a outra pessoa. Temos que ordenar a mente. Somos o Senhor. Temos de dar ordens. E o Senhor, que sentiu? Ele não aceitava, e teimava com outras imagens. Ele ainda está meio escabriado. Mas ele tem de obedecer porque é empregado. E a senhora? Eu persisti em dominar a resistência do raciocínio. Por último, vi a imagem da pessoa se delineando, como se flutuasse. Ótimo, ótimo. E a senhora? Senti maior clareza, e até mesmo a felicidade da pessoa que recebia. Correto. A senhora se sentiu mais segura. Muito mais. Senti que o processo se torna mais simples. Corretíssimo. O senhor? Senti a mim mesmo, separado do raciocínio, como um ser com muita força, muito poder, tudo testemunhado. Senti até meus olhos fuzilando força. É a este outro que queremos chegar. Esse será o exercício da semana. Vamos então encerrar nossa aula de hoje, que será a última deste ano. Lembrem-se, após o encerramento, que eu lhes faça a demonstração prometida do corpo psíquico.